caminhada para alimentação, até a alimentação viva, justamente por isso, porque eu vejo que, como tu falaste, Adriana, quando a gente se conheceu, eu era uma pessoa que me alimentava de tudo que existia, porque eu sou muito comilona, sempre fui, sempre serei. Não importa o estilo de alimentação, eu gosto muito de experimentar, de testar, enfim, eu não nego nada. E na época, inclusive, eu trabalhava com fast food, com alimentos processados e super, ultra processados, né? Como a gente conhece hoje, que basicamente é a salsicha, que a gente trabalhava, tinha uma indústria de, basicamente, o carro-chefe era o cachorro quente Totozinho. E então, era o meu estilo de alimentação. Eu sempre fui muito ligada com vegetais. Isso é uma coisa, assim, desde criança, que eu agradeço muito os meus pais por terem me ensinado isso, a experimentar tudo. E eu sempre comi todas as coisas que ninguém come, como chuchu, por exemplo, que ninguém quer saber do pobrezinho do chuchu. E, enfim, as coisas mais que ninguém quer saber, qualquer folha, qualquer coisa, eu sempre comi. Então, isso me ajudou muito nessa, até na questão de saúde e para ter um paladar já mais aberto para as novidades, né? E fiz uma colinha aqui para não me perder. Bom, primeira coisa, então me apresentando, a Adriana já falou, sou Márcia Umper, vou mostrar aqui, sou autora desse livro aqui, Cozinha Viva, 107 Receitas Fáceis. Eu vou chegar nele também na época que ele surgiu na minha vida. E de e-books também, que outros cursos online e tal, que depois vieram com o tempo. Mas a alimentação viva, alimentação crua e viva, que eu hoje é assim, é o foco da minha vida, porque desde que eu conheci, porque eu sou muito rápida também. Eu sou sagitariana, cheia de ideais e não assim, ó, para mim é assim, cada um é de um jeito. Então, se quem está ouvindo precisa ir mais devagar, é preciso respeitar o seu ritmo, né? Mas o meu ritmo é assim, eu gosto de uma coisa, simpatizo, vou à frente, já vou testar, depois eu vejo as consequências. Muitas vezes a gente se dá mal, mas é o meu estilo. Então, a alimentação com a alimentação viva não foi diferente. Porque a alimentação, ela privilegia os alimentos crus. Então, sempre tem aquelas piadas. Ah, mas então tu come sangue, come bicho vivo. Faz parte, porque hoje, passados 10 anos desse meu primeiro contato, muitas pessoas já sabem, já ouviram falar em alimentação viva ou raw food, como é conhecida no mundo todo. Tá bom, porque aqui me deu que estava probleminha na internet, mas acho que não, né? Tudo certo. Então, a raw food, como é conhecida no mundo todo hoje, né? Então, é muito mais fácil. 10 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato, eu mesma nunca tinha ouvido falar nessa alimentação que, então, privilegia vegetais, porém, vegetais crus. Porém, não são vegetais gelados, não é só comer salada fria. Existem muitas técnicas na alimentação viva para trazer esse conforto para os alimentos, amornar os alimentos, prensar os alimentos. Os brotos são muito importantes na alimentação viva, porque eles trazem vitalidade, eles trazem toda essa alimentação celular, que tu falaste muito bem, Adriana. E tem algo que foi muito divulgado nesses anos, que é o suco verde. O suco verde era algo que eu, no início, lá, quando eu conheci, mostrava um copo com um líquido verde, todo mundo fazia cara feia. Nossa, era um ET aquilo, né? E hoje não há quem não conheça esse suco verde. Por que ele teve? Então, para a gente sentir assim, ó, 10 anos, não é uma moda do suco verde, suco de clorofila, suco da luz do sol, tem vários nomes, mas é algo que realmente veio para ficar. Tanto é
que hoje facilmente se encontra o suco verde em qualquer prateleira de supermercado, em qualquer restaurante. É incrível, e cafés da manhã até, eu fui para Nova Petrópolis agora, no café da manhã tinha suco verde, uma coisa inimaginável há uns anos atrás. Então, a importância do suco para a alimentação viva é muito, muito grande, porque ele é a porta de entrada da alimentação viva. Eu sempre ensino assim, ó, quem quer melhorar a alimentação, quem quer ter mais vitalidade, quem quer ter um contato com as raízes, né? Que tu falaste também muito bem, Adriana. Quem quer enraizar através da alimentação, porque com tanta informação a gente acaba ficando muito aéreo, né? E o suco verde, com as suas raízes, com os seus brotos, com as suas sementes, com os seus germinados, mais o gengibre, a cenoura, que nos aterram realmente, se a gente começar ingerindo essa maravilha, que não é uma maravilha, né? Todas as manhãs, a gente já começa a abrir a porta para novos sabores, para uma vitalidade que a gente não experimentava antes, quando a gente, por exemplo, está acostumado a comer no café da manhã pão branco, glúten, né? Leite de vaca, achocolatado, açúcar, queijos, laticínios, são todos alimentos que nos desvitalizam. Então, se eu me abrir, né, para no café da manhã começar a introduzir esse suco verde, isso já começa a me trazer outra postura diante do alimento, da vitalidade, da vida, da criatividade, do sono, enfim, começa. Se eu fizer só isso, já melhora tudo. E eu até coloquei aqui uma pequena frase que está no meu livro, esse que eu mostrei, para a gente ter ideia dessa importância. Que ali tem uma partezinha que eu digo assim, ó, os sucos são para alimentação viva como a semente para a planta. O início de tudo em que um não viverá sem a presença viva do outro. Então, é mais ou menos assim. O suco verde é a semente da alimentação viva. É difícil, é caro, aí vem todas aquelas sabotagens, autossabotagens de cada um, ou da indústria, ou enfim, eu não quero sair da minha zona de conforto, não, porque eu não quero saber disso, né? Por isso que eu disse, cada um no seu tempo. Então, a alimentação é isso, são brotos, sementes germinadas, alimentos crus, alimentos amornados, todos de origem vegetal. Porém, a gente vai conhecer não só os vegetais que a gente está acostumado, a gente vai sair do supermercado, por exemplo, e entrar para uma feira orgânica. E ali eu vou ver folhas, só para dar exemplo das folhas, que eu nunca ouvi falar, como dente de leão, beldroega, funcho. São folhas, são punks, plantas não convencionais, que elas sempre estiveram à nossa disposição. É mato, né? Mato no prato. E, no entanto, não tinha valor algum. As folhas em geral, que são tão sempre descartadas, como a folha de batata doce, por exemplo. A gente, numa feira orgânica, hoje encontra essa folha, que antes era descartada. Então, a gente vai entendendo, é toda uma conexão. Eu estou conversando com vocês, eu já fui para o supermercado, já fui para a feira, eu já estou com um alimento muito acessível, que são as folhas que seriam descartadas, né? Eu já estou falando das punks, que com a sua força são folhas fortes, que geralmente não têm agrotóxicos, porque elas não têm valor ainda, né? Não são cultivadas para isso. Então, elas são resistentes e elas trazem essa resistência para nós, trazem novos nutrientes que a gente não estava acostumado. Então, a alimentação viva, ela não é simplesmente eu fazer um cardápio, eu jamais vou fazer um cardápio para alguém. Eu vou ensinar a pessoa que está ali na minha frente a preparar alimentos, a fazer leites vegetais, por exemplo, de uma maneira que ela nunca pensou. A fazer um amornado, um prato só, onde tem uma riqueza, tem fibra, tem probiótico, tem ferro, tem proteína, que é outra dúvida. Como é que de onde vem a proteína, de onde vem o cálcio, né?
Então, numa alimentação só, a gente ter tudo que necessita para ter vitalidade. Depois eu vou falar até disso de vitalidade, que fiz umas pesquisas essa semana, pensando em hoje à noite, tá? Bom, então assim, ó, gente, a minha infância, a minha família sempre foi muito voltada para a comida. Família italiana, então desde criança eu sempre tive curiosidade, sempre estive na cozinha. Depois veio essa questão da indústria que eu falei, do totozinho, sempre voltada para a alimentação, a minha atenção, vamos dizer assim, né? E lá pelas tantas, eu já tinha uns 15 anos ou mais de totozinho. A gente que era uma empresa familiar, né? Mais especificamente minha irmã, que a Adriana falou, e eu, sabe quando a gente não se encaixa mais num lugar? E isso começou a nos incomodar, assim. Então, o que a gente pensou? Esse lugar já não me serve mais. Nem vou entrar no detalhe, mas incomodou. Não era mais, estava na hora de mudar, estava na hora de fazer outras coisas. E o rumo que estava tomando, tipo assim, ficar uma grande indústria, franquia, viagens, não é nosso estilo. A gente é um estilo mais... mais familiar, mais natureba mesmo, né? Esse negócio de avião, e altas viagens, congresso, não é com a gente. O que a gente fez? Bom, vamos vender o nosso negócio, preparamos o negócio para vender, e era um negócio promissor, né? Foi feita a venda, e a gente então teve um ano sabático, que foi aí que a gente se conheceu, que o primeiro movimento que a gente fez... Oi? Márcia, deixa eu te... Deu, agora deu. Tá. Tu queria falar alguma coisa, Adriana? Não, eu só fui organizar aqui o som. Só isso. Ah, tá. Tá bom. Tá. Então tá. Onde é que eu tava? Aí, esse ano sabático, o primeiro movimento que a gente fez foi na escola de cabala contigo, Adriana. E foi muito bom. Foi uma época maravilhosa da nossa vida, que eu lembro com carinho sempre. Não só dos momentos que a gente esteve na escola, mas dessa direção que a gente estava tomando, que não é por acaso que a gente chegou até aí, né? E a gente teve um crescimento espiritual, conheceu muitas coisas que a gente não conhecia, viveu momentos que a gente não tinha vivido. E eu sempre lembro que tu fala sempre que a cabala é recebimento, né? Então, dentro desse recebimento, é importante que a gente esteja com a intenção, pelo menos, de receber. Porque se a gente fecha a porta, as coisas não acontecem. E às vezes é difícil abrir a porta, porque a gente tem um apego grande com tudo que a gente já viveu, com os ensinamentos que a gente viveu, a nossa famosa zona de conforto. Mas a gente, muito empreendedoras, recebemos o recado. E depois disso, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu fiz formação em florais com Joel Aleixo, formação em aromaterapia com a Visha Chopin, lá em Alto Paraíso de Goiás, em Brasília. E isso foi me enriquecendo e me dando muito... Esse entusiasmo, ele vem disso aí, porque eu vivo, o meu dia a dia é estudar, é pesquisar e principalmente ensinar e compartilhar tudo que eu aprendo. Porque tudo que eu pesquiso, a minha intenção é compartilhar. E eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade, como hoje, de compartilhar isso. Porque muitas pessoas querem fazer algo diferente e têm medo. E bem como tu falaste no início, agora a gente está vivendo um período complicado, um período difícil. E ficando ligada nas notícias, isso não vai nos ajudar. Então, eu vejo assim, quantas pessoas estão aproveitando esse momento para descobrir coisas novas, para receber. Muitas. Outras não, estão paralisadas, com medo e fixadas
em querer saber a atualização de quantas pessoas estão doentes, como é que está todo mundo, isso não vai nos trazer, não nos traz. Eu sinceramente, eu nunca sei, eu não sei nada, é como se fosse um ET. Eu não vejo notícia, eu não sei quantas pessoas estão doentes, eu não sei nada, eu só sigo as orientações de saúde. E muito pertinente nessa época é a gente entender que o que a gente pode fazer de melhor para nós mesmos e para nossa família é reforçar a nossa imunidade. É reforçando a nossa imunidade que a gente vai se resguardar. E para reforçar a imunidade, eu tenho que sair daquela alimentação processada, industrializada, aquela alimentação altamente inflamatória, que é o que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda, a maioria do mundo pratica, para poder aumentar a imunidade. Então, como é que eu aumento a minha imunidade? São coisas tão simples, né? Hidratação. Eu atendo muitas pessoas, a maioria, inclusive, diz, eu não consigo tomar água, não tomo água. Então, a gente precisa... pelo menos fazer um esforcinho, né? Água, hidratação, a alimentação viva, ela é altamente anti-inflamatória. Todos os geminados, quando a gente... E eu adorei essa alusão a pet, Adriana, amei, vou começar a usar agora, porque realmente é como ter um pet na nossa vida, né? São cultivar os brotos, e isso nos traz também quando eu cultivo o broto, quando eu hidrato semente, quando eu cuido, quando eu cultivo um kefir, até peguei aqui para mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver como é que funciona. Se dá para ver as bolhas de fermentação do kefir subindo aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui é o kefir, para quem não conhece, muito prazer. É uma colônia de bactérias que são mágicas para o nosso organismo, que a gente cuida dela ali, é como um pet mesmo, né? E esse cuidado que a gente passa a ter com o kefir, com as sementes germinadas, quando eu broto uma semente que eu cuido até ela ter um broto... Oi? Pode falar. Quando ela se transforma num broto, é quando a mágica acontece, que aí a gente se conecta com este alimento e com essa energia, porque não é somente o que a gente está vendo e pegando e mastigando, é toda uma energia que muda quando a gente passa a ter esse olhar sobre o alimento. Bom, depois, aqui na cronologia, né? Depois que eu fiz esses cursos de terapias... A Fernanda perguntou se o kefir é de água. Kefir de água. Kefir de água, já aproveito então esse parêntese para falar que a alimentação viva, ela é totalmente vegana, ou seja, não se usa nada de origem animal. A gente não está aqui para falar de veganismo, de ressaltar isso, que toda a energia de alimentos que vem de animais já é uma energia mais densa, principalmente hoje, como os animais são tratados e criados, como é produzido leite, por exemplo, é um veneno, né? Infelizmente, temos que falar a verdade, o leite é um veneno que está sendo altamente ingerido, né? Altamente inflamatório também. Bom, então o kefir é de água, existe o kefir de leite também, né? Talvez tenha sido essa a dúvida. E aí, lá pelas tantas, depois de fazer esses cursos, que iniciou lá com a Cabala, fui parar lá no interior de São Paulo, num curso chamado Bases Terapêuticas da Alimentação Viva. É maior o nome, mas eu não me lembro direito. Que é um curso que existe, é promovido até hoje, pelo Alberto Peribanez Gonzalez, autor de um dos primeiros que falou e que trouxe para o Brasil essa alimentação. Lá eu conheci, nossa, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, como os leites vegetais, os brotos, os fermentados, muita meditação, muita palestra, muito contato para entender de onde vem o alimento, né? Que a gente
gente não para pensar. Então, a gente tem uma continuidade, sementes crioulas, por exemplo, não existe, a gente precisa preservar para que as coisas continuem existindo, os orgânicos, enfim, e todo um trabalho que estava sendo feito, imagina, um tempão, né? E lá pelas tantas, assim, numa palestra lá, eu encantada, já queria ir para a cozinha fazer tudo aquilo, né? Encantada que estava, lá pelas tantas, terminou a palestra, disse que eu nunca mais vou comer carne. E aí eu nunca mais comi carne, do dia para a noite, assim. Isso é a minha história, né? Cada um faz do jeito que acha possível. E nunca senti falta, porque já não era mesmo, eu amo comer churrasco, eu amo comer carne. A carne sempre foi, para mim, um acessório, né? Mais cultural, assim, fui criada assim. E 2 meses depois, eu acho, eu já estava dando curso, porque eu, além de ser rápido, eu sou cara de pau, né? Nunca tinha dado aula de alimentação viva, ninguém nem sabia quem eu era. E aí eu já fui, na época, fui no Nataraj, um restaurante vegetariano próximo, lá na Tristeza, próximo de onde eu morava. E, nossa, eles estavam abrindo nessa época, adoraram a ideia, abriram a cozinha pra gente. Lá a gente fez cursos muito legais, tenho saudade, foi muito bom, tinha bastante gente. E era uma época, como eu falei, que ninguém nem sabia o que estava fazendo ali, né? Ia mais por curiosidade e foram uma época muito legal, assim. E depois disso veio o livro que eu já mostrei para vocês, que foi lançado muito rápido, né? Foi lançado no Congresso Holístico Brasileiro, em Porto Alegre. E até hoje o meu trabalho é assim, ó, sou chefe vegana, e então eu me dedico a desenvolver. A minha missão principal hoje, que eu encaro assim, é mostrar que a alimentação vegana ela é deliciosa, saborosa, não tem nada de sem graça, como muitas pessoas pensam, né? E ainda por cima é econômica e possível para todas as classes sociais. Diferente também dessa sabotagem que há, né? Esse inconsciente coletivo que fala que comer bem é caro, que comer oleaginosas é caro, que é muito mais barato comprar porcaria, né? Enfim, não é verdade. Em todos os cursos eu ensino como comer bem, sem investir muito, ou investir muito menos do que para comprar queijos, presuntos, carnes, enfim, toda essa alimentação aí industrializada, né? A alimentação industrializada ela é muito cara. A gente não percebe porque compra pequenas porções, em pequenos pacotinhos, que são terríveis para o planeta, né? Então, além de a gente estar investindo um monte, está sendo enganado, vamos dizer, achar que está comprando baratinho, ainda está poluindo. Então, é toda uma filosofia, não é só comer, não é só olhar para o meu umbigo, né? É eu pensar no planeta, é eu pensar que planeta que eu vou deixar para as gerações futuras. Não ouvir mais aquilo, eu vou morrer de qualquer jeito, vou comer tudo que eu quero. Isso é um pensamento muito egoísta. Se eu não estou preocupada comigo, eu tenho toda uma comunidade à minha volta, né? Então, é sair desse egoísmo, de olhar só para o próprio umbigo. E o motivo não importa. A gente muda porque quer mais vitalidade, porque quer ficar mais bonito, porque quer dormir melhor, ou porque muitas vezes está doente e precisa melhorar. Então, o motivo não importa. O que importa é que depois que a gente entra nessa conversa, a gente passa a ter pensamentos que não tinha antes, inclusive a ficar mais criativo. Bom, gente, então é um conjunto. O que inclui esse conjunto, como tu bem sabe, Adriana? A meditação é fundamental em qualquer época da vida, para qualquer propósito. É uma conexão importante e é outra coisa que eu também gosto de falar e gosto de dar exemplo e gosto de ensinar, que meditar não é difícil, porque a primeira coisa, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo sentar, isso não é para mim, né? Então, é para todo mundo, até porque, assim,
porque existem maneiras, como o suco verde, cada um encontra o seu, e a meditação também. Cada um vai encontrar a sua, e depois que a gente encontra, a gente não quer mais largar, porque os benefícios são muito grandes. Então, não é só comer, é meditar, é pensar, né? Enfim, agora, neste momento, agradecer a internet, né? Porque graças à internet a gente está são, eu acredito isso, porque a gente está tendo agora a gente está tendo essa oportunidade em função dessa tecnologia, que até é tão criticada, mas nesse momento está mantendo as famílias unidas, está oportunizando tanta curso, tanta evolução espiritual, intelectual para todo mundo, né? Então, para a gente ver que as coisas não são estáticas. A gente nunca pensou que ia estar falando isso agora, que a gente está recolhido e dependendo da tecnologia da internet para continuar a nossa evolução. E está funcionando, né? Então, pensar isso é algo que a gente não pensava há 3 meses atrás. Muitas pessoas não pensavam. Muitas pessoas desenvolveram novas profissões depois da pandemia, porque tiveram que se reinventar. Então, a alimentação viva é assim também, é se reinventar todos os dias. É inventar novas maneiras de comer, novas maneiras de mastigar, novas maneiras de trocar, porque não existe nessa questão assim de alimentação, de meditação, de evolução, não existe ser sozinho, não tem como ser sozinho. Existem os grupos, a gente precisa, para quem quiser já perguntar agora, né? Mas como é que eu faço, por onde eu começo? A gente começa se aliando às outras pessoas que têm o mesmo interesse e umas podem apoiar as outras, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? Tem grupos de alimentação viva, quem tiver interesse depois pode falar comigo que eu indico grupos de apoio e que podem, todo mundo se ajuda muito, é bem legal, né? E tem muita informação gratuita, isso que é o mais interessante. A gente tem curso, a gente tem palestra, a gente tem YouTube, a gente tem e-books, né? E no meu canal do YouTube tem muita receita para quem quiser aprender, é fácil, né? Então a gente está nessa caminhada aí juntos. E mais ou menos foi essa a minha história. Hoje, o que eu faço? Já fazia antes da pandemia, já estava dirigindo a minha carreira assim, para a internet. Por quê? Porque a gente consegue atingir muitas pessoas do mundo inteiro e também por causa da questão da segurança, algo que pesou bastante, porque as pessoas já não queriam muito estar na rua, né? Todo mundo, quando a gente fazia um curso, mas tem estacionamento... Então, já é algo que limitava muito, estava começando a limitar, infelizmente, a violência, né, da cidade. E eu já estava nessa caminhada. E hoje, então, já saí de Porto Alegre, que era algo, assim, que eu queria bastante. E aconteceu, foi muito bom, sou muito grata. Então, tudo que eu faço hoje é através da internet, desde consultoria, consulta, curso, muito material gratuito, porque eu acho que é assim que a gente compartilha, né? E eu falei lá no início, eu falei de uns... Deixa eu tomar aqui, ó, vou tomar agora uma kombucha que eu fiz, ó. Tem o kefir, tem a kombucha, isso aqui é de morango, deliciosa, probiótica. Muito importante na alimentação viva, as bebidas. E eu fiz pensando em hoje, eu fiz umas pesquisas nos stories bem simples, nada científico, mas é interessante os resultados. Pensando em hoje, né? Eu fiz essa pesquisazinha, então. Primeira coisa que eu perguntei: você deseja mais vitalidade? Das pessoas que responderam essa pergunta, 44% disseram sim. Então, é algo que só comprova, a gente sabe que é uma busca de vitalidade, porque tem muito desânimo, depressão, ansiedade. E na alimentação a gente consegue muito
melhorar. Claro que nada é sozinho, é um conjunto. Quem já vem em tratamento e tal, não vai parar seu tratamento e achar que a alimentação vai ser a solução de todos os seus problemas. Mas que com uma alimentação adequada, uma alimentação que traz vitalidade, eu vou ter mais qualidade de vida, menos doença e vou dormir melhor. Quando eu durmo melhor, eu produzo hormônios importantíssimos que eu não estava produzindo. Enfim, desde a mastigação, que essa comida não traz essa questão da alimentação, né? Pirê, massa, pizza, queijo, nada disso, sorvete, batata frita, isso aí não precisa mastigar, né? Como eu digo, a gente tem dente para mastigar. Então, na alimentação viva, com essa fibra, com essas texturas, a gente começa a mastigar e com isso a gente fica mais saciado, mais fácil e já ajuda, como o nosso estômago lá não tem um liquidificador para triturar a comida que a gente engole inteira, correndo no meio do trabalho, né? Então, a mastigação é importantíssima e é algo que a gente começa a praticar novamente com a alimentação viva em função de todas essas texturas, né? Então, vitalidade a gente consegue através da alimentação. Depois eu perguntei assim, ó, você considera diminuir o consumo de produtos de origem animal? Ou seja, não perguntei, você já quer ser vegano, vegetariano? Nada. Diminuir o consumo de produtos de origem animal. Porque os redutores, como são chamados, são muito importantes para o mundo inteiro. Porque imaginem assim, ó, se a maioria das pessoas aderir somente a segunda sem carne, por exemplo, o impacto no mundo é muito grande. Na sua saúde é importante, mas no mundo é importante, né? Então, por isso que eu perguntei, você considera diminuir, não é parar, né? Que diminuir é tão simples. Não comer um dia carne na semana, eu imagino que seja algo simples para todo mundo. E o resultado no mundo é muito importante. Então, a gente precisa incentivar isso. Às vezes a pessoa diz, eu não consigo ficar, então não adianta nem parar de comer carne um dia. Adianta muito. É muito importante. A gente precisa trazer essas informações para quem ainda não sabe e não está vivendo, né? Então, dos que responderam que você considera diminuir o consumo de produtos de origem animal, 34% responderam sim. É bastante gente, né? Se a gente considerar um universo... Claro que são pessoas lá do meu Instagram, que já têm uma afinidade com o tema. Então, como eu falei, não é nada científico, mas só para a gente trazer alguns dados aqui. Eu acho legal a gente trazer dados para depois até debater, quem quiser perguntar. Aí eu perguntei assim, você já experimentou leite vegetal? 22% responderam sim. Então, a gente teria 80%, 78% de pessoas ainda para trabalhar. Vocês vejam como a gente tem um mundo inteiro para ensinar, para trazer essa alegria de viver, né? Que é a alimentação viva, que é esse mundo dos vegetais. É um mundo, não tem fim, é um mundo incrível. Cada dia a gente vai descobrir alguma coisa de acordo com a época. Eu ontem estava vendo um programa de gastronomia. Aliás, todos os programas de gastronomia eu vejo que agora estão usando maxixe nas receitas. Maxixe é algo que ninguém nem sabia o que era, ainda não sabe. Como eu falei lá, que vai na feira orgânica, já há algum tempo a gente encontra o maxixe. Ele tem um sabor de pepino, tem um espinhozinho assim por fora. E são alimentos que totalmente desvalorizados, que hoje a gente já começa a valorizar, sair da monotonia alimentar, como eu gosto de esclarecer, que trazer essa reflexão, né? Como é que é a minha alimentação? É uma monotonia, ou seja, eu adoro tal prato. E aí eu fico naquele tal prato, né? Desde criança. Tem gente que come a mesma comida que comia em criança, como eu digo, o pessoal cresceu, tá adulto, né? Vamos sair dessa comida de criança aí, que nem era para ser comida de criança, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Bom, aí por fim, gente, eu perguntei assim, ó. Essa até eu me surpreendi que eu perguntei. Você está feliz? Até há pouco, quando eu olhei, 60 pessoas tinham visto essa pesquisa e somente uma respondeu sim. E isso até eu me surpreendi,
Porque não é que as pessoas não queiram responder, porque nas outras perguntas teve bastante resposta. E por que essa pergunta não houve resposta? Ninguém se manifestou, né? É devido a essa situação que a gente está vivendo? Sim, tem muito a ver. Mas eu acho que realmente eu vejo pelas pessoas que me procuram, pelas pessoas que, enfim, que eu tenho contato assim profissionalmente, é difícil alguém dizer eu estou feliz. Então, se eu não estou feliz, se a maioria não está feliz, está ansioso, está com diabetes, sei lá, hipertensão, né, tomando um monte de remédio, ou não está fazendo o que gosta, né? Porque também quando a gente desintoxica o corpo, a gente tem condições de avaliar melhor o que eu quero fazer da minha vida. Então, eu fiquei surpresa, assim. Então, eu acredito que a gente possa mudar para melhor muitas coisas. E eu tenho certeza que a alimentação é um canal. Porque, como eu digo, o espírito da gente, ele quer usar o corpo para ser feliz, para fazer as coisas que a gente veio fazer aqui. Mas um corpo intoxicado, o espírito, quando encontra um corpo intoxicado, é difícil, não consegue. Quando a gente trabalha com florais, a gente sabe que na primeira consulta, às vezes a pessoa está ali falando com a gente, não é ela que está falando, né? Ela está muito intoxicada. Tanto é que na segunda, na terceira, depois de um pouquinho de tratamento, ela vem com outro discurso totalmente diferente. E muitas vezes a gente fala, e aquilo que tu me falaste lá na primeira consulta, ela nem lembra. Então, é como se a maioria das pessoas não fossem elas mesmas, né? E isso é ruim. A gente pode, com uma atitude simples, mudar. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas. Que horas são? Nem sei. Estou aqui. Eu colhi alguns dados, assim, né? Sobre a evolução da alimentação e aí da alimentação vegetariana, para a gente ver a importância que tem a ver com a alimentação viva, né? O veganismo Só que o veganismo, muitas vezes o vegetarianismo, tiram a carne e os produtos de origem animal e colocam no lugar só porcaria, né? Farinha branca, fritura. Então, não resolve muito para a questão de saúde, para a saúde do planeta, sim, porque passa a diminuir o consumo de produtos animais e o planeta agradece. Porém, para a sua saúde, não, né? Muitas vezes aí as pessoas até dizem, eu fui no médico, estava mal, o médico disse que é para eu voltar a comer carne. Mas não é porque ele está mal, porque ele tirou a carne, é porque só está comendo porcaria, açúcar, né? Farinha branca, leite, enfim, leite não, tirou. Bom, tem os lacto-vegetarianos. Mas com a questão do vegetarianismo, então, um dado bem legal, olha só, que a primeira pesquisa que houve, que o Ibope realizou com relação à população vegetariana no nosso país, a gente chegou num total de 9% da população se declarou naquela época, 2011, vegetariano, ou seja, 17,5 milhões de brasileiros. Em 2018, isso já passou daqueles 9% lá para 14% da população, 29,2 milhões de vegetarianos no país. E esse número só cresce. E eu gosto de dizer também que as empresas que estão atentas a esse movimento também vão se beneficiar, porque a gente tem todo mundo a explorar para atender esse número crescente de pessoas, né? Então, o kefir mesmo, hoje no supermercado tem bebidas à base de kefir, ou seja, existe uma demanda. E para a gente também tornar os produtos mais acessíveis, a gente precisa incentivar o consumo, porque o preço dos alimentos, como o preço de qualquer outro produto, ele vai baixar à medida que a produção for maior. Então, hoje eu tenho kefir no supermercado, sei lá, deve fazer o quê? 3, 4 anos, não tinha isso. Então, mostra a preocupação, mostra a divulgação dos benefícios desses probióticos para a saúde. É claro que aí a gente cai na indústria e muitas vezes é preciso ler os rótulos, né, para não continuar ingerindo produtos nocivos. Mas a gente pode fazer na nossa casa muitas coisas
muito prazeroso de fazer, muito econômico e trazer muita saúde para nós. E eu, para terminar, assim, eu fiz outro estudozinho e eu comecei a pensar em 10 mudanças que chamaram a atenção nessa área de alimentação nos últimos 10 anos, né? 10 mudanças. Produtos orgânicos passaram a ser valorizados nas prateleiras do supermercado, algo que antes não existia seção de orgânicos no supermercado, nem pensar, né? As feiras multiplicaram-se. Tem 14 feiras, em 2018 tinha 14, deve ter mais agora, 14 feiras orgânicas em Porto Alegre. E há um tempo atrás só existia do Bonfim, né, que foi a pioneira, e uma do Menino Deus, era poucas oportunidades. É óbvio que a gente tem mais variedade de preços melhores com mais feiras, né? E está valorizando a agricultura familiar, que é responsável por cerca de 75% da alimentação no país. É muito importante. O reconhecimento dos benefícios de uma alimentação à base de plantas para a saúde é cada vez maior. A Organização Mundial da Saúde se pronunciou sobre os riscos do consumo elevado de carnes, algo impensável um tempo atrás, né? A Organização Mundial da Saúde. Bom, influenciadores do mundo inteiro estão se declarando veganos, vegetarianos, está todo mundo vendo, e isso é bom. Aí a gente entra na mídia, que às vezes a mídia também a gente fica, né? Ai, a mídia sabota, a mídia, enfim, traz informações duvidosas, mas essa questão de cada vez mais astros estarem aderindo a essa alimentação, eu acho legal porque traz uma influência para os jovens também, para terem essa consciência e começarem a se alimentar melhor, né? Porque o jovem é bem direcionado para o fast food muitas vezes. E a população passou a preocupar-se com isso, é muito legal, com o impacto da sua alimentação no mundo, né? Então, eu comecei a entender que eu tenho que produzir menos lixo, eu comecei a entender que a minha escolha, que comer é um ato político, também são discussões que a gente não tinha nesse meio tempo aí, nos últimos anos, né? Bom, empresas e investidores apostando no setor de proteínas vegetais, isso é algo assim, é que eu falei, eu sou contra esse negócio de querer fazer carne vegetal, porque quem tem uma alimentação rica e balanceada e uma alimentação viva, não tem falta de carne, eu não tenho vontade de comer carne, eu não quero comer um bife vegetal disfarçado de carne, com gosto de carne animal, eu não quero isso para mim, eu não tenho vontade mesmo. Mas muitas pessoas têm. Então, eu acho legal que exista essa oportunidade para quem quer, quem gosta, quem não quer fazer, né? Então, nossa, o que tem de carne vegetal, hambúrguer vegetal, tudo vegetal imitando carne aí, é uma tendência também, né? As grandes redes de fast food incluíram um cardápio vegetariano, pratos vegetarianos no seu cardápio, isso é outro sinal muito importante. Eu acho que é uma conquista, né? A campanha Segunda Sem Carne, que a gente falou, ganha força no mundo todo. Bom, essa é bem legal, assim, que eu hoje pensei nisso para dizer para vocês, e para a gente fazer uma avaliação juntos, né? Que a comprovação de que os animais são seres sencientes foi uma conquista muito grande, eu acho, para a humanidade. Porque ser senciente quer dizer que eles são dotados de natureza biológica e emocional passíveis de sofrimento. Então, assim, ó, a gente não pode mais dizer que os animais nos matadouros não estão sofrendo, que quando eles apanham na indústria eles não estão sofrendo, que quando eles são transportados no sol sem água, nos caminhões, eles não estão sofrendo, que eles não sentem, então por isso a gente pode fazer o que quiser e tratá-los de qualquer jeito. Isso eu achei legal, assim, foi uma conquista grande nesses últimos anos, que é uma questão para refletir, né?
Várias instituições de ensino no mundo inteiro passaram ou incluir a segunda sem carne, ou passaram em São Paulo, já tem escolas com alimentação vegetariana. Isso deixa a criança mais atenta, a criança consegue estudar melhor, ela consegue ficar sentada na sala de aula, porque uma criança que vai para o intervalo na escola tomar um refrigerante, comer um saquinho de salgadinho, ela vai voltar, ela vai ter um pico de glicemia, ela não consegue ficar sentada. Aí ela vai lá para a direção, aí vai para o psicólogo, aí vai para o psiquiatra, aí começa a tomar remédio. É um ciclo que a gente precisa cortar, né? Então, na escola, eu acho importante essa conscientização também. E também a questão dos testes em animais e produtos que contêm ingredientes de origem animal começou a ser divulgada muito. Então, ninguém parou nunca para pensar que a gelatina tem produto de origem animal, uma coisa que parece tão inocente, né? Então, é puro açúcar, corante. Saiu do plantão? Oi? Alô? Segue, Oi, Adriana. Segue. É que abriu o microfone de uma aluna. Ah, tá. Então, assim, ó, eu mesma, gente, eu dava gelatina para os meus filhos, que eu achava que era. Eu digo, meus filhos, eu dei cada coisa para vocês, me perdoem, eu não sabia. Gelatina é corante, açúcar, conservante, é uma coisa horrível para dar para qualquer pessoa, né? E aí tem produto de origem animal, sabonetes, shampoos, detergentes, produtos de limpeza, beleza, higiene, é incrível, a maioria, porque também a gente fica pensando, né? O animal come a carne e sobra aquele monte de outra coisa. Tem que fazer alguma coisa com couro, com patas, com tudo, né? Nem vamos entrar aqui. Peraí, filha. Então é feito ração para os próprios animais, que depois vão ser comidos, é uma coisa louca. E também o próprio leite, o leite existe na maioria dos alimentos industrializados. Então a gente pensa numa simples creme cracker, um biscoitinho salgado. Vai olhar nos ingredientes, ali tem soro do leite, por exemplo. Então, não importa se é salgado ou doce, produto industrializado, mesmo a gente achando que não tem produto de origem animal, tem, né? Então, é algo que eu estou me dedicando bastante. Às vezes que uma coisa vai puxando a outra, né? É fazer meus próprios produtos de beleza, de higiene. Eu estou bem focada nisso e de ensinar também lá no canal, estou ensinando. É tão legal e isso é tão bom a gente fazer e é muito prazeroso a gente usar óleos essenciais, né? Que trazem tanto prazer, são tão prazerosos de usar, não tem contraindicação e traz tanta saúde. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se eu anotei minha cola que eu gostaria que eu quis trazer para vocês, assim. Mas hoje eu estou mais reflexiva. Então, que a gente possa refletir juntos, o pessoal que está aí. E sou muito grata por vocês estarem nesse sábado. Não sei onde é que vocês estão, mas a gente que está aqui no sul está um frio, nessa noite fria aí de inverno, para a gente conversar e trocar essas ideias. E fico à disposição, claro, de vocês para perguntas, e hoje, ou enfim, nas minhas redes sociais, e-mail, Facebook, no Instagram, podem usar e abusar, que eu vou estar... eu gosto de esclarecer as dúvidas, enfim, direcionar só para... Eu acredito que sejam coisas boas, espero que sejam, né? E também convido todos a participarem da próxima oficina, que vai ser dia 28 agora. Nós vamos fazer doces fermentados. No Facebook, lá nas redes sociais, vocês vão ter mais informações. Márcia, sou muito grata dessa oportunidade de estar aí com vocês. Márcia, oi? Tem várias questões aqui no chat. Então, eu vou te ler, tá, o que o pessoal escreveu aqui no chat. Ótimo. Então, vamos lá. A Luciana disse: Márcia, aprendi muitas coisas contigo, sou vegetariana há 39 anos e amo chuchu, brotos e etc. A Luciana Calê: Márcia, já percebi que fico de mau humor quando como farinha branca e já estou no processo de mudança na minha alimentação. Tá.
Vou continuando. A Fernanda fala, eu estou nesse processo de reduzir o consumo de carne e derivados e tenho pesquisado muito sobre punks e alimentação plant-base. Muito obrigado pela disponibilidade para explicar melhor sobre a alimentação viva. A Fernanda também diz, minha irmã teve que cortar o consumo de carne por motivos de saúde e eu acompanhei todo o processo, inclusive acabei aprendendo a cozinhar por causa disso. Foi super difícil para ela no início, 45 dias, mas depois foi uma jornada deliciosa e um universo de sabores que a gente não faz ideia antes de ter contato. A Regiane faz uma pergunta, e a homeopatia? Ficou um pouco solto, Regiane, isso. Desculpa, é porque a Márcia falou naquele momento dos florais, e aí eu quis saber como é que ela vê a homeopatia. Olha, eu acho assim, ó, todos os tratamentos naturais que trazem essa conexão com a natureza, inclusive nessa categoria estão a homeopatia, né? A homeopatia é sensacional. Ela é uma medicina praticada, meu Deus, há milênios, com ótimos resultados. Porque a homeopatia, ela vai tratar corpo e a energia também, né? E os resultados são excelentes em crianças, muitas vezes pessoas que não têm resultados com a medicina alopática têm resultados com a homeopatia. E aí também tem aquela sabotagem, né? Ah, mas é demorado o resultado, tem que tomar muito tempo, tomar várias vezes por dia. Gente, a gente é como tomar água todos os dias. Eu vou tomar água todos os dias para a vida toda, não é só durante um período, 1 mês, 2, depois não vou tomar mais, né? E a homeopatia, eu tenho muita admiração pela homeopatia, assim como os florais, porque os resultados são muito animadores, né? São ótimos, inclusive como auxiliar para a gente chegar em outros objetivos, né? E não tem contraindicação, ou seja, não tem... quando eu tomo um floral ou uma homeopatia, o máximo que eu vou ter, às vezes, tem surtos, mas é em função do emocional também que a gente está trabalhando, né? E é muito legal esse poder que as plantas têm de cura. Eu acho sensacional. Bom, eu amei tua palestra e eu queria só emendar que eu sou uma pessoa que sou intolerante à lactose. E aí eu tomo leite sem lactose, queijo sem lactose, um monte de coisas e continuo o processo. Não tenho uma digestão como eu deveria. Eu estava programando uma lista de compras amanhã no supermercado e aí resolvi que eu tenho que trocar tudo de acordo com o que você ensinou. Então eu preciso rapidamente saber como eu vou fazer essa mudança para abolir tantas coisas que eu tenho o hábito de me alimentar. Olha então, só que bacana isso. Fico tão feliz de ouvir essas palavras, porque a gente, como eu disse, a fato de tu estares aqui prestando atenção, tu abriu uma porta, né? Com certeza. E é muito lindo de ver. E como tu vai fazer, depois que a gente abre a porta, é só respirar que vem, né? Tu vai encontrar pessoas, tu vai começar a ver que parece uma mágica, mas vai acontecer. E como eu disse lá no início também, a gente não pode se cobrar a mudança do dia para a noite, né? Sim. Então, tu já tem essa questão da intolerância. E às vezes as pessoas vêm e me dizem, eu sou intolerante à lactose. Eu sou, olha, todos os dias antes de dormir, tu agradece a Deus porque tu tá com a intolerância, porque isso muitas vezes vai te salvar a vida até tu parar de tomar, de consumir esses produtos que estão te inflamando, né? Porque a verdade é que a gente tem tanta intolerância agora, as pessoas dizem, mas a minha avó tomava leite, não tinha nada. Mas a minha avó tomava um leite de manhã no café da manhã, né? Como eu falei, o soro do leite está presente na maioria dos produtos, então é um excesso e tem que haver um cuidado também. É importante ter um acompanhamento de nutricionista, de médico, enfim, nutrólogo, porque a maioria das pessoas até não é intolerante à lactose, e sim à proteína do leite.
Então, quando eu tomo um leite sem lactose, que na verdade tem lactose, só que é acrescentada a enzima para digerir a lactose, que eu já não consigo mais, né? Mas ainda tem ali naquele leite a proteína, que é altamente alergênica também, inflamatória. Então, são coisas que a gente vai descobrindo nessa caminhada aí, e que é muito bom a gente ter consciência, né? É bom a gente ter informação. Então, te desejo toda a sorte e vai dar tudo certo. Obrigada, aos poucos, mas vou tirar. Só que na minha lista amanhã não vai entrar determinadas coisas que estariam entrando. E um conselho que eu posso dar, que esse eu posso dar, que conselho a gente não dá, mas esse eu dou sempre, é ler os rótulos, né? Que quando a gente lê os rótulos, a gente descobre o que está comprando. Obrigada mesmo, fosse ótima. Imagina, parabéns. Gratidão a ti. Parabéns, imagina, parabéns. Márcia, a Carla pergunta como funciona a alimentação viva para quem toma anticoagulante. No caso, eu quero muito melhorar minha alimentação, mas evito alimentos que diminuem a ação da varfarina. Alimentos? Desculpa, não ouvi. Alimentos que vão ajudar para quem toma anticoagulante. Então, ela fala que ela quer melhorar a alimentação, mas ela evita alimentos que diminuem a ação da varfarina. Pois é, aí como eu disse, quem já tem porque a gente aqui está falando assim, ó, comer alimentos, como eles se apresentam na natureza, eles beneficiam todas as pessoas. Porém, pessoas como ela já vêm nessa caminhada, elas precisam continuar com acompanhamento e nós não podemos aqui dar uma dieta ou aconselhar esse ou tirar aquele sem conhecer a história dela, em que ponto ela está, que tratamento ela está fazendo, qual é a medicação que ela toma, né? Então, eu sugiro que tenha um acompanhamento de um nutricionista funcional, neste caso, né? E até uma conversa sobre a intenção de trazer esses alimentos para seu dia a dia, e aí vai adaptando. E com certeza pode até melhorar todas essas questões de saúde que já se apresentam, né? Uma coisa importante, né? Que é super fundamental que a Márcia falou, né? E para completar, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente muda essa alimentação fácil que a gente tem, que a gente foi criado com alimentação comum, de farinhas, de leite, carne, de tudo, né? Até mesmo, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, eu sou um pouco de tudo, porque eu como muita alimentação que é vegetariana, que é vegana, mas eu apresentei muitas alergias e processos inflamatórios com proteínas vegetais, então eu não tinha proteína, então eu não reagia às carnes. Então eu tive uma alimentação muito carnívora, faz um ano, né? E agora que eu realmente estou voltando a ter menos carne e voltando a comer as proteínas vegetais. Uma das coisas que eu aprendi nesse meio tempo é ler muito rótulo, porque eu tinha que garantir minha saúde. E eu descobri que pequenas dosagens, na verdade, todo alimento industrial, ele hoje nos causa grandes processos inflamatórios. O presidente do México, quando começou o Covid, ele pegou e disse que o vírus mostrava o quanto, né, no caso, a população do México se alimentava muito mal. Porque pessoas que já tinham processos inflamatórios, elas já estavam no grupo de risco. E não é só a questão, não é só o açúcar, não é só a farinha branca, ou laticínios, né? E as pessoas são muito intolerantes à lactose, quando na verdade elas são intolerantes à caseína, à proteína. Então tu vai tomar... Eu fui intolerante a leites vegetais industriais. Então, imagina, eu não podia tomar e não posso nem tomar, não chego nem perto de nada. As coisas industriais hoje aqui em casa, elas entram com muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho uma dica com relação a isso, que é bem legal. Tem um aplicativo que se chama Ingred, é ingrediente até o D de dado, tá? É muito legal. A gente vai com o celular lá no supermercado. Primeiro, quando eu descobri esse aplicativo, eu peguei todos os produtos que tinha aqui em casa, né? Beleza, higiene.
E aí é legal porque a gente tira uma foto dos ingredientes e ele já sai a lista direitinho ali, o que não é legal que tem ali e qual é a consequência do consumo exagerado. Então, ajuda bastante na hora de comprar, né? Até porque as letrinhas são tão miúdas que muitas vezes tem que levar uma lente de aumento, né? E com esse aplicativo a gente já tem uma informação do Wikipedia, mas enfim, é bem legal. Eu tenho usado bastante. Eu acho que vale a pena ter esse aplicativo. E tem duas coisas importantes. Uma alimentação na qual a gente passa a ter maior cuidado. Hoje tu tem muitas lojas que tu não precisa mais entrar em supermercado, né? Tu tem lojas que vendem alimentação extremamente vegana, vegetariana, tu sabe a origem dos alimentos. É mais cara. No início, né, a minha alimentação ficou muito cara, porque sobrou pouca coisa para que eu comesse. Então, só que assim, ó, gente, não é cara. Porque eu ganhei em saúde, porque eu tirei toda a medicação, eu não tomava mais remédio, não tomo mais remédio, por sinal. E só para falar uma coisa sobre florais e homeopatia, quando tu tem uma alimentação verdadeira, tá? Quando tu realmente faz teu organismo, ele fazer o esforço, a ginástica de buscar aquilo que ele tem a inteligência suficiente para poder tirar os nutrientes reais, tu te torna muito mais sensível à homeopatia e aos florais. Então, tu precisa de muito menos doses, porque numa vez que tu toma, né? Eu hoje não tomo mais remédio para dor, Tilenol, né? Eu tomo homeopatia. Demora, eu tomo 2, 5 gotas, já dá o efeito na hora. É muito mais rápido, gente. Então, a gente tem que ter paciência para desintoxicar o organismo. Leva um tempo. A desintoxicação real, ela leva alguns meses. Mas o resultado, gente, é que nem alimentação viva, tu colocar o broto, tá? Uma semente que está brotando na boca, uma colherada que tu ponha, tu tem uma explosão de energia na tua vida que é inesquecível. A experiência eu nunca esqueci. Tá? Márcia, deixa eu te falar. Não, tu tem toda a razão. E uma coisa importante que tu falaste agora é que o corpo tem uma inteligência. E essa inteligência, a gente aprendendo a usar a nosso favor, né? É fantástico. E outra coisa, tu é um exemplo, olha o exemplo que tu está dando, que tu não está tomando remédio, diminuiu sensivelmente, né? O que eu pagar hoje a mais, vamos dizer, para me alimentar bem, eu vou diminuir lá na frente de toma de remédios, né? E remédio é caro, gente. Meu Deus, qualquer remédio, olha, melhor não precisar, né? Porque é caro. Então, eu estou fazendo um investimento que vou ter retorno a médio e longo prazo e vai valer muito a pena, com certeza. Com certeza. Gente, perguntas, comentários, aproveitem. Podem abrir o microfone. Márcia, eu estou curiosa aqui, porque você tem uma pele maravilhosa. Quantos anos você tem, mulher? Vou fazer uma pesquisa aí para ver quem que acerta. Sabe que isso é uma questão bem legal até que tu colocaste, porque eu fiz em novembro 60 anos. Uau! Uau! Obrigada. Uau, desculpa. De pele mesmo. E é legal, assim, porque eu vejo que muitas pessoas perguntam o que eu uso na pele, né? E eu não invisto em cremes caros, eu não invisto em cosmética, né? Eu invisto no que eu ingiro, que eu como, que eu bebo. A questão da mente, como eu falei, influencia muito quando a gente consegue meditar, relaxar, ter bons pensamentos, reflete na nossa expressão e a gente fica com a expressão mais tranquila, com menos sinais, né? Quando a gente começa a usar óleos essenciais, como eu falei, eu uso muito óleo essencial na pele. Então, é toda esse estilo de vida que acaba, como eu digo, a gente começa a alimentação viva. A plateia está se manifestando aqui, não sei o que é, mandando sinal de fumaça.
A gente não tem objetivo de emagrecer, nem de ficar com a pele linda e o cabelo e blá, blá, blá. Mas é uma consequência natural. Então, é diferente de a gente fazer uma dieta para emagrecer, né? A gente começa uma alimentação revitalizante. E com isso, a gente começa a mudar de dentro para fora, porque essas sementes germinadas, elas trazem a linhaça, por exemplo, o consumo de linhaça, ainda mais para a mulher, ela hidrata a gente por dentro e isso se reflete por fora. Ela é ótima para a pele, cabelo, né? E eu acho legal, assim, quando isso é percebido, porque aí eu posso dizer que eu faço e que eu tenho resultado, porque a gente é a maior propaganda do trabalho da gente, né? Então, que legal que vocês perceberam, assim. A Jussara falou que tu falou algo sobre pólen desidratado. Sobre? Pólen desidratado? Chegou a falar algo sobre? Acho que não, né? Não. Não. Probióticos, talvez? Pois Não, é, nada eu a acho. ver. Márcia, dá os teus canais, formas de entrar em contato contigo. Claro, com todo prazer. Então, as redes sociais, como eu falei, Facebook, Márcia Unfer, YouTube, canal Márcia Unfer, Instagram também, @MárciaUnfer, o e-mail marciaunfer.com.br, fico à disposição de vocês. Tenho grupos no WhatsApp, quem quiser participar, só me manda eu mando conteúdo gratuito, é 999 18 4898. Então, com esses canais aí, a gente pode ficar em contato bem pertinho. Mostra a capa do teu livro. Vai ficar gravado, Adriana, para a gente pegar esses dados, porque eu não peguei todos. Tá? Oi! Deu. Cozinha Viva, 107 receitas vivas para você viver mais e melhor. A Márcia tem muitas receitas muito legais, fáceis de fazer, rápidas, com um colorido único, porque a comida viva tem um colorido incrível e um sabor muito impressionante, né? Então, para quem acha que vai comer aquele sabor da terra, né? Não, né? É um sabor muito impressionante, é muito bom. Pergunta, gente, comentários. Posso? Pode? Se ninguém falou. Márcia, eu sempre fui muito atenta aos sinais do corpo. E aí eu acho que agora eu comecei com uma dermatite no rosto, queda de cabelo, então já estava me preocupando com alguma coisa que não está dando certo. Por isso que eu te disse, caiu assim que nem uma luva, alimentação e esse tipo de alimentação que tu está dizendo. O corpo está pedindo essa desintoxicação. Ele vai sinalizando e a gente precisa ficar atenta. Eu acho que ele mostra com facilidade. Com certeza. Às vezes a gente não presta atenção, né? Então, assim, por isso que eu te disse, eu vou me atirar nessa história, mas porque eu já estou vendo que já era uma necessidade do corpo. Então, só tenho palavras de agradecimento e vou correr atrás do teu material para poder me habilitar. Tá bom. Volte mais vezes. Combinado, vamos juntas. A Maria Bernadette pergunta sobre utilizar as folhas de beterraba, como tirar o gosto da terra? Bom, eu uso as folhas de beterraba, se a gente simplesmente cortar e misturar com as outras folhas que a gente já está acostumado, exemplo, alface, rúcula, repolho, né? Não ingerir só ela, além de ficar lindo, né? Porque ela traz aquela cor bacana dela, e ainda ela passa desapercebida. Então, a gente usar essa
criatividade para começar a introduzir. Daqui a pouco eu vou estar comendo mais folhas de beterraba e menos das outras e não vou mais estar sentindo, porque o meu paladar já vai estar acostumado, mas no bom sentido, né? Não é que eu queira trazer alguma coisa para acostumar, porque é que nem um remédio ruim, não. É porque ele vai estar valorizando. E eu sempre brinco, assim, as cores, né? A beterraba, ela tem aquela cor roxa, e os alimentos roxos, como o repolho roxo, a própria beterraba, a uva, eles são importantes porque eles têm a cor do nosso, daqui, né? Do chácara coronário. E isso é importante para a espiritualidade, para abrir esse canal de espiritualidade. Então, né, as cores dos alimentos também têm a ver com os nossos chakras, com a entrada de energia do nosso corpo. Então, eu digo isso sempre, que nem a gente faz com criança, quando a gente quer introduzir um alimento, a gente dá uma disfarçadinha, mistura ali com o que ele está acostumado, né? Então, comecemos a fazer isso, misturar com o que a gente já está acostumado, se a gente acha pouco desagradável o sabor, mas a gente acha porque a gente está viciado naquele outro ali, né? No sal, no açúcar. E depois, aos poucos, a gente vai aumentando essa alimentação tão rica aí e adorando, né? E descobrindo os temperos, porque se a gente só usa sal e pimenta, também a gente está muito limitado. Se eu vou lá no mercado público e faço diversifico os temperos, incluo açafrão, noz moscada, gengibre, canela, cravo, zata, nossa, é tanta coisa, que é outra coisa que hoje em dia só se come orégano, sal, pimenta e açúcar, né? Orégano porque lembra a pizza. Então, se eu pegar salvia, manjericão, manjerona, também eu vou juntar esses alimentos e ter um outro resultado, um outro sabor diferente. Então, é usar essa variedade, né, que a gente tem à disposição. Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Bem, os canais da Márcia, né, estão abertos para vocês. Né? Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a tua presença, Márcia, que foi fundamental para que a gente possa, nesse novo ciclo que hoje, até pelo eclipse, também nos convida, né? Um eclipse de novo no mês do signo de Câncer, que é esse convite da casa. Câncer é um signo ligado à alimentação, tem tudo a ver. Então, é um momento da gente poder também pensar, essa pandemia está ótima para a gente mudar a vida, mudar os hábitos, eclipses são para isso. Né? E quando a gente respeita esses sinais do céu, a gente só tira o melhor deles. Então, quem sabe, né? A Márcia não deixou esse gostinho, essa semente, para que cada um possa rever a sua alimentação, ou pelo menos aumentar as saladas, e que as saladas sejam de alimentos vivos. Né? Então, acredito que nos teus canais no YouTube deve ter mais até explicações e receitas, para que vocês possam colocar na vida de vocês e chamar. Eu também nós íamos fazer umas aulas, né, de alimentação viva aqui, mas enfim, que ainda vai acontecer, e vai acontecer também, talvez aqui oferecendo também para o grupo, por que não, né? A gente pensar Com certeza. Tá bom. Mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queira falar, Márcia? Bom, gente, o que eu quero dizer é assim, ó, é muito grande a minha alegria de estar com vocês e, como eu falei, nesse sábado gelado aqui para nós, né, a gente acaba aquecendo aí nossa energia, nosso espírito com tanta boa intenção. Essa é uma época realmente importante para a gente está mais em casa, está mais atento, está se ouvindo mais. É importante ouvir o corpo, como a gente estava falando, porque o corpo manda os sinais e a gente ignora. Então, quando a gente, estou correndo, não ouço. Então, já que eu estou mais reclusa, eu posso me ouvir mais, né?
porque realmente é um diálogo intenso. Eu espero que todos nós possamos passar por tudo muito bem, que a gente possa evoluir juntos. E sou muito grata pela oportunidade, Adriana. Parabéns pelo teu trabalho, sabe que eu admiro muito. E essa turma toda aí, com certeza, está nessa vibração. Que a gente tenha um ótimo fim de semana, uma ótima semana e estamos juntas aí, tá bom? Aguardo vocês. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado pela tua alegria, pela tua energia. E obrigado, pessoal, pela presença. Shavua Tov. Desejo uma semana de muita luz para todo mundo. Tá bom? Que Tchau, assim gente. seja. Tchau, Márcia. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Boa tarde, obrigada.